Você abrir a sua Bíblia em Lucas 10, a partir do versículo 38. Lucas 10, a partir do versículo 38. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cuidado do corpo. E a gente vai aprender um pouquinho com essas mulheres, o cuidado do espírito. Desculpa, o cuidado do espírito. Hoje nós vamos falar do cuidado do espírito. E a gente vai aprender aí com essas mulheres. Amém? Lucas 10, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Vamos orar. Senhor, nós consagramos esta palavra nas tuas mãos, assim como o Senhor ministrou meu coração, eu peço para que o Senhor também ministre ao coração das minhas irmãs, que essa palavra seja como uma semente plantada ao coração de cada uma aqui, que venha florescer, venha frutificar e que venha ser lembrada, Senhor, daquilo que o Senhor tem falado conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Marta e Maria. E essa passagem, né, com certeza você talvez já tenha ouvido aí falar sobre a história de Marta e Maria. E é muito interessante, porque, como a gente leu aqui, né, Jesus, ele entra em uma aldeia, essa aldeia de Betânia, né, ficava em Betânia, e ali morava uma família, né, a família de Marta, Maria e Lázaro, né, eram irmãos, e Jesus entra nessa aldeia, entra na casa ali, né, Marta recebe Jesus na casa dele, então, imagina a alegria, né, gente, receber Jesus na sua casa, e Marta tinha uma irmã chamada Maria, e a palavra enfatiza bastante que ela estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. E aí, Marta, sua irmã, né, como a gente viu aqui, ela fica indignada e distraída ali, questiona Jesus, chega a questionar ele, falando, ó, Jesus, como assim, né, o senhor não se importa que minha irmã Maria aí não está me ajudando? E Jesus fala uma frase, assim, muito impactante para ela, que até a gente leu, né, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, nessa passagem, nós temos duas mulheres que são muito importantes. A primeira é Marta, como a gente viu, e a gente não pode repreender o que aconteceu aqui com Marta, dizer, nossa, olha, a Marta, né, nem ligou, enfim, estava tão distraída, como Jesus fala para ela, né, olha, está muito ansiosa, calma. A gente vê aqui na vida de Marta a hospitalidade. Ela estava servindo, ela queria servir Jesus, gente, imagina. Ela estava num ponto, assim, de querer deixar, talvez, a casa bonita, a casa cheirosa, bem arrumada para receber Jesus, né? Talvez ali fazer um pão, alguma coisa, a gente pode imaginar, né? Como ela queria receber o Senhor na casa dela. E eu acredito que nós também, como mulheres, também, com certeza, estaríamos assim, né? Meu Deus, Jesus vai vir na minha casa hoje, eu tenho que deixar tudo ok, tudo preparado. Se você também recebe uma visita, com certeza, né? Vamos deixar tudo limpo, tudo organizado, achando que a visita vai conferir se não tem pó na sua estante, né? Então, são muitos detalhes que nós, como mulheres, né, a gente quer deixar tudo perfeitinho, tudo bonitinho, a nossa casa, enfim. E só que aqui, nesse ponto, Jesus repreende Marta porque ela estava priorizando a coisa certa, mas na hora errada. Então, ela estava limpando a casa dela, estava arrumando tudo, né, deixando tudo bonito ali para Jesus, servindo Jesus. E ela até pede, Jesus, pede para Maria me ajudar. Gente, imagina, ela estava ali, né, um monte de coisa para fazer. Jesus, olha, pede para Maria me ajudar.
mas ela não estava priorizando o tempo com o Senhor. Ela não estava priorizando o tempo de estar sentada e ouvir aquilo que Jesus estava falando para eles ali naquele momento. E trazendo para os nossos dias, hoje em dia, no nosso cuidado mesmo do espírito, muitas vezes a gente se encontra como Marta, né? Atarefadas, e esquecendo muitas vezes de priorizar esse cuidado com o Espírito, de ter o nosso momento com o Senhor, de estar aos pés de Jesus. E Ele é a prioridade das nossas vidas. Então, muitas vezes nós passamos mais tempo no celular, mais tempo nas redes sociais, mais tempo com outras tantas coisas, e esquecemos de priorizar o Espírito, algo está errado, algo precisa ser arrumado, né? E talvez, lógico que não é errado a gente ver um pouco do celular, ver as redes sociais, a gente sempre fala aqui, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, mas também nós precisamos priorizar estar aos pés de Jesus, buscar a presença do Senhor. Então, Marta nos ensina, olha, ela estava fazendo a coisa certa, mas na hora errada. E aí a gente aprende com Maria. Maria, ela decidiu ouvir a palavra de Jesus. E quando eu estava lendo essa passagem, eu fiquei imaginando assim, né? O que será que Jesus estava ensinando naquele dia que cativou o coração de Maria? O que será? Pensa aí comigo. O que será que Jesus estava falando ali? Ele como mestre naquele lugar. Imagina ele aí na casa de Maria, uma casa talvez simples, né? É, e eles sentados ali, ela aos pés de Jesus, e naquela época a mulher não podia, né? Isso era errado, mas Maria quebra todos os paradigmas de, não, você como mulher não pode estar aos pés de Jesus, ao mestre, isso não é coisa da mulher, e ela vai e derrama aos pés de Jesus. E é lindo que Jesus olha para ela com um olhar de, ela pode me ouvir, ela pode me escutar, ela está escolhendo a boa parte. Então, ela decidiu, Maria falou, tudo bem, a casa depois eu limpo, um pão depois eu faço, depois eu ajudo Marta, depois eu faço essas coisas. O importante agora é eu estar aos pés de Jesus. O importante agora é eu assentar e ouvir a sua voz, o que ele está falando e o que ele está me ensinando. O cuidado do Espírito realmente é priorizar as coisas do Senhor. Uma coisa somente é necessária. O que é? Escolher a presença de Deus. É realmente a gente sair desse lugar de conformismo, é sair da correria do nosso dia, né? E quando chega o momento de nós nos deitarmos, de colocar a cabeça no travesseiro, a gente fala, uau, nesse dia eu decidi escolher a boa parte, eu decidi estar aos pés do Senhor. Eu decidi fazer como Maria fez, assim como ela fez, você também podemos fazer. Então, essa questão de cuidar do espírito realmente é o seu momento de devoção ao Senhor, a sua oração, o seu momento de estar na presença, de estar na igreja, de buscar ao Senhor dentro do seu quarto, na sua casa, de estar ali lavando uma louça, mas estar buscando ao Senhor, priorizando o cuidado do espírito. Nesses dias que a gente está fazendo, não sei se todas sabem, mas a gente mandou até no grupo, né, no Elas, a gente está fazendo um desafio de 21 dias cuidando do corpo, da alma e do espírito. E, assim, eu vejo muitas pessoas ali comentando como tem sido bom, como tem sido algo novo para as pessoas, da gente como seres humanos cuidar dessas três partes que são essenciais. A gente precisa cuidar do nosso corpo, né, fazer uma atividade física, cuidar da nossa alimentação, né, marcar aí umas consultas, como a gente falou, né, na semana passada, priorizar essas coisas, e também o cuidado da alma, ter um hobby, ter um momento de conforto aí seu, de estar com a família, e também o essencial, para que tudo isso dê certo, para que tudo isso esteja equilibrado, é realmente cuidar do espírito, é buscar ao Senhor. A gente até deu umas dicas lá, durante esses 21 dias, tenta fazer o seu devocional pela manhã, tenta priorizar as coisas do Espírito, busque ao Senhor, ame ao Senhor, assim como Maria. E aí, eu li um livro há muitos anos atrás que ele se chama Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Esse livro aqui, eu não sei se vai dar para ver, mas ele é da Joanna Weaver.
E esse livro é muito bom. Se você aí, às vezes, se sente como Marta, né, na correria, trabalha, faz um monte de coisa, eu aconselho muito você a ler esse livro, que a autora vai falar realmente de como a gente pode ter um coração de Maria, de priorizar as coisas do Senhor, de estar na presença de Deus, no mundo de Marta, né, que é aquele mundo corrido, que a gente tem um monte de coisa para fazer, enfim. E nesse livro, a autora vai contar uma história que eu achei muito interessante e que, assim, cabia super bem aqui no que o senhor estava ministrando ao meu coração. Então, ela relata no livro dela essa história que era o aniversário dela e ela recebeu uma carta de uma amiga, né? Era a época da carta, gente. O livro já faz um tempinho. E ela recebeu uma carta da amiga dela e ela foi ler essa carta e tinha uma foto de uma jovem. E essa jovem, ela estava na cintura com uns 8, 9 bambolês, né? Ela fala que tinha alguns bambolês na foto girando ao redor da cintura dessa jovem. E aí, aquela foto chamou muita atenção da autora, que até ela olhou e pergunta, né? Nossa, como que essa jovem fez isso para equilibrar 8 ou 9 bambolês? Se um bambolê já é tão difícil, né, gente? Quem já brincou há muitos anos atrás de bambolê sabe que é muito difícil equilibrar na cintura, né? Você tem que ter um jogo aí, né? E aí, essa jovem na foto estava com esses bambolês na cintura. Ela viu aquilo e ela começou a olhar para aquela foto e ela falou: realmente, essa aqui é a minha vida. Esses bambolês aqui é a minha vida. Então ela começou a descrever. Ela é esposa de pastor, mãe, amiga, escritora, professora de piano, cozinheira, dona de casa. Enfim, ela tinha muitos bambolês que ela precisava equilibrar. E assim como a gente, né, que tem muitos bambolês, né? Pensa aí nos bambolês que você tem que equilibrar durante a sua vida aí no seu dia a dia. Talvez você seja mãe, talvez você seja esposa, talvez você só seja filha mesmo. Talvez você tenha cargos na igreja, tantas coisas que a gente ali com o bambolê, né, tem que equilibrar. E aí ela olhou para aquilo e falou: nossa, os bambolês da minha vida realmente não estão equilibrados. Eu estou tentando equilibrar eles exageradamente, né? Tentando equilibrar tudo. E não estava dando certo. E ela começou a refletir. Aquela foto, assim, foi algo que mexeu muito com ela. E aí ela viu novamente, né? Leu a carta da amiga e viu novamente essa foto. Olhou de novo, viu, falou: não, alguma coisa, como que ela fez isso? E aí ela relata que ela viu o rosto da jovem muito calmo, seu corpo, assim, estava sereno, ela estava com os braços abertos e girando equilibradamente mesmo aqueles bamboletes. E ali, ela falou: eu descobri o segredo de tudo aquilo. Aquela jovem da foto, ela encontrou o ritmo, ela determinou o centro e depois deixou que tudo se movesse em volta dela. E aí a gente traz a reflexão para as nossas vidas. Às vezes a gente tem tantos bambolês, mas alguma coisa está errada. Jesus não está sendo o centro das nossas vidas. Se a gente deixar Jesus ser o centro de todas as coisas, todos os bambolês vão girar equilibradamente. Tudo vai fluir conforme tem que fluir. Tudo vai ser equilibrado conforme tem que ser equilibrado. Mas a gente precisa deixar o Senhor ser o centro de tudo isso. O Senhor precisa ser o centro das suas prioridades, do seu casamento, da sua vida como filha, da sua vida como trabalhadora, da sua vida como profissional. Enfim, tantas coisas que a gente precisa deixar. Senhor, diante de tudo isso que eu tenho que equilibrar, o Senhor precisa ser o centro da minha vida. Se talvez o seu trabalho está tomando tempo, o centro da sua vida, se os seus filhos, muitas vezes, você não está conseguindo, está tomando tanto centro que você não está tendo prioridade com o Senhor, peça para o Senhor: Senhor, me guia, para que eu saiba equilibrar todos esses bambolês, para que o Senhor seja a prioridade. Cuidar do Espírito é realmente isso, é deixar o Senhor equilibrar tudo isso. Mateus 6,33 vai falar: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu deixo o Senhor guiar a minha vida e buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. E aí, Maria, ela não deixou ser guiada realmente assim pela agitação do dia, pela agitação do que estava acontecendo dentro da casa dela, pela agitação de tantas coisas. Ela realmente deixou hoje
eu vou sentar aos pés de Jesus e eu vou buscar o Senhor. As coisas importantes, elas precisam estar em primeiro lugar. É realmente a gente sair dessa zona de conforto, sabe? E lendo, né, um capítulo desse livro para relembrar um pouquinho, tem uma frase que ela fala que me chamou muita atenção e eu quero que você preste bastante atenção. Diz assim, ó: infelizmente, na maioria das vezes, queremos um Deus suficiente para nos fazer felizes, mas não para nos transformar. Vou ler de novo. Infelizmente, na maioria das vezes, queremos um Deus suficiente para nos fazer felizes, mas não para nos transformar. Então, o que que a autora está dizendo? Olha, muitas vezes a gente quer, Deus, por favor, realiza todos os meus sonhos, meus planos, realiza tudo isso. Não vai dar para fazer o devocional hoje, não vai dar para orar hoje, mas por favor, Senhor, realiza tudo isso que eu preciso fazer. Em nome de Jesus, e Deus é tão misericordioso, tão compassivo que ele faz. Ele ajuda, né? E só que a gente às vezes está assim, sabe? Senhor, eu, por favor, me faz feliz. Ah, mas tem algumas coisas aqui que precisam ser mudadas, né? Eu sei que o Senhor está tentando ministrar algo no meu coração, mas isso aqui não. Aqui o Senhor não vai mexer. Nesse cantinho aqui que tá a minha feridinha, não, deixa aqui mesmo. Com o tempo vai sendo curada. E o cuidar do Espírito é deixar ele nos transformar. É deixar ele tocar naquela ferida e curar, deixar ele priorizar a sua vida e dizer assim, ó, você precisa me ouvir, você precisa ter tempo comigo. E o tempo que eu falo, né, de, eu preciso fazer, precisa fazer o devocional, precisa buscar ao Senhor, e realmente, gente, é algo que tem que ser prioridade nas nossas vidas, e não é simplesmente eu levantar de manhã e eu falar, Senhor, abençoe esse dia, em nome de Jesus, amém, e aí eu pego meu celular, abro o aplicativo da Bíblia, vejo o versículo do dia, leio, beleza, fecho o meu aplicativo e vou viver minha vida, não, é realmente, gente, sentar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai. E o teu pai que está em secreto te recompensará. O que é isso? É sentar, abrir a Bíblia. Ó, gente, folhinha aqui, abrir a Bíblia e ler a palavra. Ah, Rebeca, mas eu não entendo. Peça para o Espírito Santo abrir a sua mente, peça para o Espírito Santo te guiar. Isso, gente, é verdade. O Senhor abre, o Senhor mostra, ele revela. Pede para ele, Senhor, revela as palavras minuciosas que aos olhos humanos nós não conseguimos ver, que eu não consigo ver, mas o Senhor pode revelar os pensamentos que o Senhor tem para minha vida, o Senhor pode revelar as promessas, né? Às vezes a gente quer tantas coisas, ai, por favor, eu quero receber uma promessa do Senhor, e amém, o Senhor envia profetas dele, mas todas as promessas que nós precisamos está aqui, ó, na Bíblia, tudo que nós precisamos, como vai ser a nossa vida, como vai ser nosso futuro, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer, tudo está na Bíblia. E cuidar do espírito é isso. Então, como, né? Como a gente pode priorizar o espírito? Como a gente pode cuidar do espírito? E na prática, realmente, é orar. Começa lendo a Bíblia. Ah, não entende? Uma dica, assim, que eu acho que isso ajuda bastante, é ter uma Bíblia de comentários bíblicos, tá? Então, às vezes, tem muitas Bíblias, tá? De estudo bíblico, que tem comentários, são Bíblias boas, né? Vocês podem até perguntar pra gente, a gente indica aí Bíblias que tem, assim, verdades mesmo, com os comentários de homens, mulheres também, que são estudados, né, que são homens e mulheres de Deus, e tem esses comentários bíblicos que vai te ajudar no estudo, no devocional mesmo da palavra, né? Como a Cláudia falou, ó, e traduções mais simples também, então NVI, né, nova versão internacional, às vezes não consegue entender, talvez seja a tradução da Bíblia, né, então compre uma Bíblia que tenha uma tradução que você consiga ler, entender, tem esses comentários, peça para o Espírito Santo te guiar, abrir a sua mente, né, tirar o sono, né, às vezes tá lendo ali, vou ler, aí daqui a pouco começa a dar sono, então pede, Senhor, por favor, em nome de Jesus, agora é o momento que eu preciso orar, eu preciso ler a palavra. E, gente, isso é muito sério, porque o inimigo, quando ele vê que a gente está sentada lendo a Bíblia, a primeira coisa que ele vai fazer é querer nos distrair. É querer fazer com que a gente tenha outros pensamentos. Então, peça para o Senhor, Senhor, que agora os meus pensamentos estejam voltados na devoção, os meus pensamentos estejam na tua palavra,
uma oração que eu sempre faço, e eu sempre peço para o Senhor, Senhor, cega o inimigo, ensurdece ele, para que ele não veja e não ouça as coisas tratadas aqui no lugar secreto. Porque uma coisa é, o Senhor Jesus está ao nosso redor, mas o inimigo está ao nosso derredor. Então, o inimigo muitas vezes vai querer distrair, vai querer fazer alguma coisa, vai trazer algum pensamento que, oxe, mas eu estava aqui lendo a palavra, do nada veio esse pensamento. Então, é um momento de batalha espiritual. O momento que você pega a sua Bíblia e da sua estante, ela está fechada, e você abre ela, pode ter certeza, vai vir as batalhas, mas o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te guiar, o Senhor vai te consolar, o Senhor vai te revelar. Por quê? Gente, o conhecimento é o Senhor quem nos dá. Não é homens, não é mulheres, é o Senhor quem se revela para nós. Então, quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, realmente não é, beleza, eu fiz meu devocional, um checklist aí, ok, devocional de hoje. Não, é muito mais, é conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido, para que aquilo que libertou você, liberte outras pessoas, para que aquilo que foi cura para você, cure outras pessoas, para que aquilo que foi vida através da palavra, seja vida em outras pessoas. Então, por isso que precisa estar ali, ó, atenta. Peça para o Senhor, tira a preguiça, Pai. Em nome de Jesus, toda preguiça caia por terra. Porque às vezes está ali, chegou do serviço, não conseguiu fazer o devocional de manhã, vai tentar fazer depois de tantas coisas, né? Mas peça, Senhor, agora eu tô aqui, eu tenho 15 minutos, mas vão ser 15 minutos para o Senhor. E eu quero ouvir a sua voz. E isso, gente, é constância. É todos os dias lá, todos os dias estar naquele lugar que o Senhor vai se revelar a você. Então, alimente o seu espírito com oração. Acorde de madrugada, né? Eu já comentei aqui como é importante isso. Às vezes a gente acordar de madrugada, orar, pedir para o Senhor, Senhor, me acorda de madrugada aí para me orar, porque tem coisas que precisa, gente, batalhar, guerra. Vamos guerrear isso aí. E também outra dica que eu fiz, assim, e foi muito bom, chama mural de oração, ou pauta de oração, enfim. É só você pegar uma folha aí e escrever, colocar num lugar visível, algumas coisas que você precisa orar, que talvez na hora que você vai começar a orar, você se esquece, ou são prioridades na sua vida mesmo, olha, eu preciso orar em relação a isso. Cola numa parede aí no seu quarto, na sua casa, enfim, na cozinha, para toda a família ver, e orem em cima disso, né? Peça, olha, Deus, eu não sei orar, mas o Senhor me ajuda, e o Espírito Santo vai te guiando, então faça esse mural de oração. Eu fiz um aqui, coloquei na minha frente, então todas as vezes que eu vou orar, eu oro em cima disso. Já fiz também caderno de oração, então você coloca ali os seus pedidos, ore por outras pessoas também, pela sua família. Preciso que os meus filhos sejam libertos, preciso que meu esposo seja curado. Coloca isso, ora mesmo, fala, deixa o Senhor ouvir a sua voz, porque o Senhor quer ouvir a nossa voz, gente. Oração é pedir, Senhor, me guia aqui o que eu preciso orar, né? O Espírito Santo vai nos guiando. E fazer o devocional, buscar a presença, orar, abrir mesmo, rasga o seu coração perante o Senhor. Nossa, Deus, tá muito difícil essa semana, tá muito difícil esse mês. Rasga o seu coração ao Senhor, Deus, me ajuda. Olha, tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo fluindo. Me ajuda, Senhor, a ser uma boa serva, a buscar ao Senhor e realmente fazer do seu devocional um encontro com o seu Criador, né? Gente, a gente tá se encontrando mesmo, encontrando o Deus que fez todas as coisas. Todas as vezes que você entrar nesse lugar secreto, se lembre, hoje, agora é um momento de encontro com o meu Criador. Agora é um momento de encontro com o meu Pai, de sentar à mesa e falar, Deus, eis-me aqui, fala comigo, eu quero falar com o Senhor, eu quero te ouvir. E às vezes é realmente parar, sabe? Ouvir. Às vezes a gente tá falando. Deus, por favor, faz isso, faz isso, faz isso. Deus cura, faz um monte de coisa. E às vezes a gente só precisa, ó, parar e ouvir. Deus, o que o Senhor quer falar comigo? E ele fala, gente, pode ter certeza que o Senhor fala. E até a autora fala, né, que às vezes a gente precisa realmente marcar encontros com o Senhor. E ela dá uma dica de devocionais criativos, de ir numa cafeteria e ler ali a Bíblia, né, talvez no celular, enfim.
E ali você sentar e falar, Senhor, por favor, fala comigo. Ali sabe, eu só quero te ouvir. Isso já aconteceu comigo, eu precisava, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso de uma resposta, fala comigo. Eu tava orando, né, sempre orando, Deus, por favor, já aflita. E eu lembro que eu falei assim, quer saber, vou sair, vou ver o que o senhor tem para me falar, senhor, nessa tarde fala comigo. E eu lembro que eu fui no shopping, gente, shopping é agitado, né? Todo mundo lá, e eu falei, não, eu sei que aqui vai ser um momento que eu vou ficar, sabe, só ouvindo o que Deus tem para me falar. Não me distrair com nada, tava almoçando e veio aquilo que eu precisava, tipo, a resposta de Deus, meu Deus, eu voltei daquele shopping falando, eu tive um encontro com Deus, Deus falou comigo, num lugar que a gente olha e fala assim, nossa, meu Deus, como Deus vai falar com você no shopping? E, gente, sério, se a gente estiver ouvindo a voz dele, ele pode falar conosco. Então, é ter esse encontro mesmo com o Criador. Ah, não, eu tenho vergonha de ir no shopping e tal, mas faça o quê? Faça no seu quarto, Senhor. Hoje vai ser um encontro com o Senhor. Pega ali o seu café, pega ali o seu chá, se você não toma café, abre a sua Bíblia, tem um momento de solitude, não é de solidão, é de solitude, de ouvi-lo e deixar ele falar. Deixar ele falar. E por último, também, uma dica é jejuar, né? Tirar um dia para jejuar, né? Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz que você não tira algo assim, né? Talvez tem gente que jejua tirando um alimento, algo, mas tem gente mesmo que faz jejum, né, por horários, que também é muito bom. Pela manhã, pular a refeição do café da manhã, e ali só o jejum também precisa de oração, precisa de ler a palavra, senão vai ser só jejum para emagrecer, não é isso, né? Jejum mesmo de ouvi-lo e de aprender com ele. Então, esse jejum é bom para calar a nossa alma, e é muito interessante que na palavra diz, né? Que fala, olha, que a minha alma, se eu não me engano, é Davi que fala, né, nos Salmos, alma, cala-te perante o Senhor. Então, gente, a nossa alma, ela fala, ela fica falando, falando, e a gente precisa fazer que nem Davi. Alma, cala-te perante o Senhor. Agora é hora de ouvir, agora é hora de entender. E até o seu corpo também, né? E priorizar a voz do Senhor. Então, vamos fazer como Maria, né? Escolher a boa parte, sentar, ouvir. Hoje eu decidi ser como Maria. Todos os dias eu quero decidir ser como Maria, escolher a boa parte. E eu deixo como reflexão para vocês pensarem, né? O que será que Jesus estava ensinando naquele dia que cativou o coração de Maria? O que será que quando nós sentarmos com ele e ouvirmos a sua voz, o que será que vai cativar o nosso coração a ele? Que vai nos deixar a ponto de, meu Deus, eu tive um encontro com Jesus hoje. Ele falou comigo, ele deu resposta que eu nem sabia. E o Senhor instrui os seus servos, né? A própria palavra diz, deixa que somente ouvir, né? E, e ele vai te ministrar o seu coração, trazer fé, trazer esperança, trazer cura, né? Responder o que precisa ser respondido. Mas o segredo de tudo isso, para a gente equilibrar esses bambolês aí da nossa vida, é priorizar o espírito. Eu posso estar cuidando do meu corpo, eu posso estar cuidando da minha alma, mas se eu não cuidar do meu espírito, algo vai falhar, algo não vai dar certo. Então, que a partir de hoje, se você ainda não fez seu devocional, corre para fazer, ore, busque ao Senhor, e que essa semana você priorize o Espírito, priorize a palavra, priorize a busca incessante pela palavra de Deus e por aprender. Se tiverem dúvidas, nos pergunte. A gente pode, né, tentar ver como que responder. Lógico que a gente, né, também estamos aprendendo aí, mas é isso. A Fabiana levantou a mão, você quer falar? Apertei sem querer. Tudo bem. E então é isso. Então que a gente possa, a partir de hoje, escolher a boa parte, amém? Antes de abrir para vocês comentarem, eu queria fazer uma oração. Então, feche os seus olhos nesse momento. Senhor, nós decidimos, ó Pai, escolher a boa parte, assim como Maria, Senhor. E nós não queremos, Senhor, nos distrair, nós não queremos, ó Pai, deixar com que alguns bambolês se desequilibrem, Senhor. Nós queremos fazer como Maria, sentar aos seus pés e te ouvir, Senhor.
O que será que o Senhor dizia ali para Maria, para cativar o coração dela, a ponto de deixar as outras coisas e priorizar a tua presença? Assim nós queremos, Senhor, sentar aos seus pés, ouvir a sua voz. Por isso nós te pedimos que toda mente cativa, Senhor, toda distração, toda preocupação seja repreendida em nome de Jesus e que cada mulher aqui, Senhor, possa se lançar aos seus pés e escolher a boa parte. Que a partir de hoje, Senhor, elas decidam: eu escolhi a boa parte, essa não será tirada, em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer o conhecimento dos céus sobre a tua palavra, que o Senhor possa direcionar, trazer a revelação, Espírito Santo, daquilo que o Senhor está falando, quais são os pensamentos do Senhor sobre nós, o que o Senhor tem para nós, e que nós venhamos aprender a ouvi-lo, Senhor, a entender a sua presença, que a partir de hoje os encontros na tua, Senhor, da tua palavra possam trazer a mudança da atmosfera nos quartos, nas casas, nos lares, que cada mulher aqui, Senhor, ao abrir a sua Bíblia, Senhor, a atmosfera da casa venha mudar, Senhor, venha ser os céus abertos sobre casas aqui, Senhor, que o Senhor possa colocar a sua presença naquele lugar, que a gente venha, Senhor, se lembrar que a arca da presença, a presença do Senhor está na nossa casa, nas nossas vidas, ó Senhor, e que nós venhamos, ó Senhor, priorizar ao Senhor todos os dias. Obrigada por ser o nosso Deus, o nosso pastor. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Amém? Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, por favor, podem falar.